Vamos lá. Semana passada a gente falou sobre os livros históricos, não é? E a gente falou, são bastantes livros de Josué e Esther, não é? E falamos sobre várias coisas. E aí eu queria saber se vocês entenderam, se está tudo claro. Porque hoje o que nós vamos falar é um negócio completamente diferente. Nós vamos falar de livros poéticos. Então hoje é batatinha quando nasce, certo? Agora, semana passada a gente falou sobre reis. Não tinha rei, de repente tinha rei, aí vem profeta, tira o profeta, põe o juiz e não sei o que. E vamos lá. Dúvidas, questões? Então vamos lá. Vamos lá, vou ativar um pouco a memória de vocês. Me arruma uma caneta aqui, por favor? Não, a caneta daqui, ó. O pincel. O pincel atômico. Bom, então vamos lá, preste atenção aqui. A semana passada a gente falou de Juízes até Esther, não é? Então, Josué, a entrada na Terra Prometida. Alguém tem algum comentário a fazer sobre a entrada na Terra Prometida? Não, todo mundo entrou na Terra Prometida, tudo bem. Aí veio o período dos juízes. O que eram os juízes? Que julgavam. Isso, eles ponderavam, eles não podiam julgar. Obrigado. Eles não tinham autoridade, eles eram representantes de Deus e estavam lá para ponderar, separar as coisas, falar, gente, não é assim, tal, não sei o quê. Aí por que eles mudaram para um regime de reis? Porque as nações tinham reis e eles queriam também. Eles queriam homens. Eles queriam homens. E por que eles queriam homens? Conta para mim um pouquinho isso daí. Pastor, só uma pergunta já que o senhor está pedindo para perguntar. Se for ver direito no livro de Juízes, Sansão foi o último juiz citado no livro de Juízes. Depois veio Eli, né, que já é citado em 1 Samuel. Ele era sacerdote. Teve algum mais... Ele era sacerdote. Ele não era juiz. Sacerdote. Então, o último juiz, então, foi Samuel. Você tem sempre no livro de Juízes, você sempre vai ter a citação do juiz e a citação do sacerdote que acompanhava aquele juiz. Sansão foi o último juiz. Um juiz pode ter acompanhado mais de um sacerdote pode ter acompanhado mais de um juiz. Tá? Mas aí depois de Sansão, então, veio Samuel. Samuel também era sacerdote. Mas ele não era juiz? Deixa eu explicar então. A sua pergunta é interessante, mas eu vou falar uma coisa que pode chocar vocês. O juiz era uma pessoa levantada por Deus. E que muitas vezes não queria dizer que durante um período eu tinha alguém lá, ou não. Deus levantava juízes em Israel quando era preciso. Foi assim com Gideão, foi assim com Sansão, foi assim com tantos outros. Tá? Por quê? Porque o povo de Israel, ele devia sua devoção a Deus. E ele dependia de Deus totalmente. Então ele não ficava correndo atrás de um rei, ele ficava correndo atrás de quem? De Deus. Aí o que acontecia? Ele se desviava de Deus, não buscava Deus, não andava com Deus, não falava com Deus. E aí começava a fazer a arte que ele sabe fazer. E o que acontecia? Quando virava confusão, Deus ajuda nós. O que Deus arrumava? Um juiz para cuidar da situação. Tá? Então, nem sempre você vai encontrar juízes o tempo todo, mas sacerdote tinha o tempo todo. Tá? Bom, aí vamos voltar lá ao ponto. Aí ele tinha os reis, né? E por que eles queriam um rei, gente? Quero pegar um pouco no pé deles. Porque as outras nações tinham reis. E eles falam assim, nós também poderíamos ter um rei. Mas qual é o objetivo de ter um rei? Qual é a sua opinião como ser humano? Eu queria ter uma referência. Uma referência. Eu acho que eles analisavam que poderiam ter mais autoridade. Tanto é que eles sempre davam preferência a uma pessoa alta, bonita, que fosse ao encontro do que eles pensavam. Por quê? Por causa da referência. Tudo que vocês falaram se liga. Naquela época, uma pessoa que tinha destaque era uma pessoa que na multidão fazia diferença. Então ele poderia ser alto, poderia ser forte, aparência, porque Davi,
ele foi o oposto disso. Davi era baixinho e forgado, né? Saul era alto e orgulhoso, né? E eram as suas diferenças, né? Mas isso que você falou tem muito sentido, porque o que acontece? O fato de ter um rei é que todas as vezes que você cruzava com outra nação, vamos chamar assim, né? Eles tinham uma referência, eles tinham um rei, eles tinham um modelo. E Israel não tinha. Eu tenho Deus. Hã? É um status, isso. E aí eu tenho um Deus. Quem? Eu tenho um Deus. Que Deus? Não tenho nenhuma estátua, não tenho nenhum desenho, não tenho nenhum rei. Qual é a minha referência? Não, essa é a razão do porquê quando você lê alguns textos nos livros desses livros aqui, você vê um rei de outra nação dizer assim: quem é o rei de Israel? Quem é o Deus de Israel? Porque eles não tinham a referência. E essa referência é uma coisa que o ser humano procura até os dias de hoje, tá? Hoje nós não procuramos mais a figura de um rei, mas o ser humano tem uma necessidade muito grande de procurar uma referência. E ele se apega a essa referência, ele fecha os olhos para essa referência e o que essa referência mandar, ele faz. Ele pula do prédio, ele pula no poço, ele faz qualquer coisa, porque é a referência. Mas aí teria mais peso o fato de ter um rei em relação às outras nações? Sim, porque era uma questão de respeito. Entendeu? Eles não tinham alguém que os representasse no mundo natural, vamos chamar assim. Uma coisa era falar que eu estava com Deus do meu lado, e Deus vinha lá e vencia as minhas batalhas. Outra coisa era um representante efetivo, que era a figura do rei. Agora, quando tem a figura do rei, a gente tem uma característica muito interessante, que é que os reis, eles não eram reis. O único rei segundo o coração de Deus foi Davi. Os demais reis não foram reis segundo o coração de Deus. Por exemplo, Saul era uma pessoa extremamente orgulhosa, mas ele era vergonhoso. A Bíblia diz que quando Samuel juntou o povo para apresentar o novo rei, ele estava escondido no meio das bagagens. Ele foi lá e se escondeu. Não é? Aí Samuel fala assim: manda aquele moço sair de lá de trás do jeguinho e vir aqui para o meio. Ele diz que ele vem para o meio da multidão e o pessoal dava no ombro dele. Ele se destacava e ele diz: olha aí o seu rei. Ele era orgulhoso. Salomão foi um homem que foi colocado no trono graças à sua mãe. Quem era a mãe de Salomão? Batseba, que numa jogada política tira o trono do seu irmão, que teria direito. E Salomão, então, eu costumo dizer que Salomão e Jacó são pessoas muito próximas. Só que Jacó foi fiel até o fim, Salomão não. E Salomão, em todo o seu reinado, o que acontece? Começou a casar com mulheres de outros reinos, próximos a ele. E aí o que aconteceu? Para agradar cada uma, ele começa a adorar o Deus dela também. E Salomão conseguiu um feito que eu não teria coragem. Ele casou com 700 mulheres, tá certo? E ele tinha palácios espalhados por todo Israel. E ele ia visitar as suas esposas, né? Então a única felicidade que ele tinha era de não ver elas todo dia, certo? Só de vez em quando. Né? 700 mulheres, olha, se ele visse uma por dia, era 2 anos. Né? Mas ele pagava as contas, então é por isso que ele era um bom marido, tá certo? Ele pagava as contas, dava um palácio para elas. Mas o que acontece? Salomão se corrompe também. Salomão, nós vamos ver hoje os livros poéticos, a maioria dos livros poéticos foram escritos por Salomão. Ele tem participação em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, mas no entanto, ele se perdeu. Todos esses livros ele construiu no começo do seu reinado. Nós vamos falar sobre eles com mais calma daqui a pouco. E aí o que acontece? Vem o cativeiro. Salomão, no final do reinado de Salomão, as tribos se dividem, Judá fica excluída. Voltando ao final da aula já passada, então nós temos as 10 tribos de um lado e Judá do outro. E aí, o que acontece? Vem o cativeiro, todo mundo é levado como cativo. Aí nós temos o cativeiro no Império Persa, no Império Assírio,
né? E que vem e diz babilônico, persa e assírio, e que simplesmente dizima. Qual é a única cidade que torna-se referência e não desaparece da história de Israel? Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, gente, ela começa a se tornar um ponto de discórdia, que vem um pouco de aula de história para vocês. Quando Salomão foi rei em Israel, ele era o homem mais conhecido da face da terra por causa da sua sabedoria. A própria Bíblia escreve que a rainha de Sabá veio lá da África, né, para ver os conhecimentos dele, testar o conhecimento dele. Então, a fama de Jerusalém, desde o reinado de Davi até o reinado de Salomão, é uma fama extraordinária. E Jerusalém, embora não fosse, por exemplo, como a Babilônia, que tinham lugares muito mais bonitos do que Jerusalém, Jerusalém era mais famosa que a Babilônia. Então, destruir Jerusalém para os babilônios era uma questão de honra. Babilônia, para vocês terem uma ideia, tinha o palácio da Babilônia, tinha os 7 jardins suspensos, numa época que jardim suspenso, para mim jardim suspenso é uma samambaia pendurada, né? Eles tinham muito mais do que uma samambaia pendurada. Eles tinham coisas lindas, maravilhosas, né? E aí o que acontece, então, é uma questão, é um ponto de honra deles destruírem Jerusalém. Então, ao mesmo tempo em que era um povo abençoado, era um povo que provocava a ira dos seus inimigos. Não por causa da sua bênção, mas por causa da sua postura. E aqui tem um ensinamento que eu gosto sempre de frisar quando a gente fala sobre os reis. Uma coisa é você ser abençoado, outra coisa é você provocar seus inimigos. Eu ser abençoado significa que é eu pegar a minha bênção e poder dar ela para o próximo, mesmo que seja o meu inimigo. Amém. Israel fez o quê? Eu sou Israel. Eu sou Deus. A Bíblia fala no final dos livros de Reis, e mais precisamente nos livros proféticos, nós vamos ver isso, que Deus fala assim: vocês se tornaram arrogantes, vocês se tornaram cheios de si próprios, e eu tirei a minha bênção de sobre vocês. Por quê? Porque quando nós somos abençoados, Deus não nos abençoa para que a gente se sinta orgulhoso. Deus nos abençoa para que a gente seja uma bênção. Deus nos abençoa para que a gente pegue daquela bênção e reparta com o próximo. E aquilo que deveria ser uma bênção para o mundo naquela época, se vocês olham a história de Davi e o reinado de Salomão, a prosperidade e o desenvolvimento de Israel foi uma coisa assim absurda na época. Mas ao invés de abençoarem, o que eles fizeram? Eu sou Israel. Eu costumo dizer que eu tenho muito cuidado de falar essa palavra, eu sou. Porque eu sou, só tem um que pode dizer. Amém. Eu tenho medo de usar essa expressão. Não gosto de usar essa expressão. Então, nós vemos que Israel, então, faz todo um processo altamente destrutivo, constrói uma sociedade altamente arrogante, o templo, né? Os sacerdotes, os fariseus, toda aquela estrutura, que depois, quando a gente chegar lá em Mateus, Novo Testamento, nós vamos ver a arrogância, principalmente da igreja na época, e como ela trabalha para destruir a sociedade. Algo mais? Quanto ele espaço, posso fazer uma pergunta? Pode. Nada a ver, assim, mas o senhor falou, lembra que o senhor falou da... Então, o protestante que começou com a igreja, como é que chama? Lutero, né? Lutero. Desculpa perguntar. Que Jerusalém, ela foi tomada pela igreja católica, pelos ingleses, né, na cruzada. Certo? Mais ou menos. Mais ou menos, é isso que eu tô dizendo. Isso foi depois de Lutero ou foi antes? Antes. Foi antes? Antes, muito antes. Foi antes de Lutero. Foi antes, né? É. Então Jerusalém perdeu As cruzadas aconteceram mais ou menos em 1100 e 1200. Lutero fez a Revolução Protestante por volta de 1400. Mais de 200 anos depois. Tá?
E os ingleses nunca conquistaram Jerusalém. O que houve nas cruzadas foi um acordo com o Maomé, ou seus seguidores, tá certo? Para que Jerusalém então fosse compartilhada e assim cessasse as cruzadas, que eram guerras intermináveis, que morriam milhares de homens e mulheres todos os dias. Então, da mesma forma que você vê Jerusalém hoje, que ela é uma cidade compartilhada entre muçulmanos, cristãos e judeus, em 1200 esse acordo já foi firmado e até hoje isso é uma coisa muito frágil, é uma linha d'água, muito tênue, tá? A semana passada saiu num jornal lá fora, que eu acompanho, a gente sempre lê que em Apocalipse o mundo todo verá as duas testemunhas e o assassinato delas e a ressurreição delas nos últimos dias. Israel inaugurou dia 1º de abril um sistema de câmeras no Muro da Lamentação. Vai estar disponível ao público a partir agora do mês aqui e você pode ver tudo que acontece no Muro das Lamentações pela internet da sua casa. Então não precisa nem mais fazer viagem para lá, tá? Dá para você fazer um Skype com ele lá, né? Eu estava brincando e virei assim, gente, o mundo está se preparando para a tribulação. Você está pronto para ela? Eu não estou, porque eu vou subir antes, então... né? Eu não vou estar aqui. Se você quiser participar da tribulação, sinta-se à vontade. É?